E agora o nosso quadro Contando Histórias, um momento muito especial de falar um pouco sobre a vida do ex-jogador de futebol Lucas Severino. Ele que jogou pelo Botafogo de Ribeirão Preto, Corinthians, Cruzeiro, jogou na Europa, na França, no Japão, uma pessoa mais que especial. Contando Histórias, Lucas Severino. E o programa Tempo ao Tempo, no dia de hoje, o nosso quadro Contando Histórias, muito especial. Essa pessoa mais que especial aqui do meu lado, ex-jogador de futebol, Lucas Severino, que trilhou Botafogo de Ribeirão Preto, Atlético Paranaense, Cruzeiro, Corinthians, no Japão, na França, ou seja, um cracaço de futebol. Lucas, antes de mais nada, muito obrigado por participar do nosso quadro Contando Histórias. E vamos conhecer um pouquinho mais do Lucas Severino no dia de hoje. Lucas, o início da sua carreira. Conta um pouquinho sobre o início da sua carreira pra gente. Paulo, primeiro, obrigado, né? O nosso encontro aqui, como você disse, é especial. Nós partilhamos de pensamentos muito parecidos. E é uma honra, na verdade, poder aqui bater esse papo. Eu nem falo que é uma entrevista, eu acho que o grau de intimidade vai crescendo tanto que vai ser automático aqui nosso bate-papo, mas eu queria agradecer muito pelo convite e espero corresponder à expectativa que você criou em relação a mim. Espero que eu possa aí contribuir com o seu programa. Bom, falar de mim, sou ribeirão pretano, nascido e criado em Ribeirão, tive minha trajetória praticamente toda de categoria de base dos 10 até os 19 anos no Botafogo, passei por todas as categorias de base, eu cresci, me criei como homem também, como ser humano no Botafogo. Eu digo, toda vez que eu tenho oportunidade de falar, por ter me destacado no Atlético Paranaense, as pessoas relacionam meu nome a Curitiba ou até mesmo Paraná. E não, eu tenho orgulho em dizer que sou ribeirão pretano, orgulho em dizer que nasci no Botafogo, que tenho amigos, que tenho parceiros que me ajudaram a crescer e a ser a atleta que eu fui. E no Botafogo, com 16 anos já fui profissionalizado, foi meu primeiro jogo em 95, com a Frânio falecida, a Frânio Rio me deu a oportunidade, fiz meu primeiro gol no Santa Cruz já no segundo jogo como profissional, contra o RT, uma partida que eu estudava no ensino médio, lá no Tremel Mota, e os meus amigos fizeram uma faixa, coisa de adolescente, escreveram um palavrão lá, Lucas FO alguma coisa, e aquilo ficou marcado pra mim, porque um garoto que sonhava e conseguiu o principal objetivo, que era jogar profissionalmente. Então esse início foi rápido, né? O sucesso veio rápido, mas eu mantive ali os pezinhos no chão, tive minha adolescência normal com esses meus amigos, estudando, sempre deixando o futebol como plano A, mas também sabendo do plano B, que era ter estudos, e se não conseguisse alcançar o estágio que eu consegui, eu teria outras oportunidades na vida. Bom, para você que está nos assistindo, uma coisa que é comum quando a gente conversa com outras pessoas a respeito do Lucas é a personalidade do bem, aquela pessoa gente boa, aquela pessoa amiga, e não é teoria, é real mesmo, é amigo. Lucas, que imagem legal que você deixou para as pessoas ao seu redor, uma pessoa simples, uma pessoa que independente, porque vamos falar a realidade, né? Uma pessoa que atingiu os clubes que você atingiu no Brasil, fora do país, seleção brasileira, não é para qualquer um. E esse lado gente boa? Vem de família? Vem de onde isso? Você respondeu. Não, meus laços, né, familiares são muito fortes, a estrutura é muito boa. Meu pai é um senhor que sempre amou o futebol, né? Me deu todas as oportunidades. Ele conseguiu fazer com que, de 3 filhos homens que ele tem, um pelo menos conseguisse atingir um sonho que não que fosse dele, mas ele amava tanto futebol que ele queria
que um dos filhos, né, conseguisse chegar a ser profissional, mas a estrutura que eles me deram e a maior herança é a educação, é a disciplina, é os pés no chão, né, porque ele sabia que eu poderia atingir o estágio máximo e o deslumbre é natural acontecer, então ele sempre estava ali do meu lado, sempre me orientando. Então, sem dúvida nenhuma, meu pai e minha mãe são os responsáveis aí, já que você disse que eu sou gente boa, os responsáveis são eles. Todos sabem disso. Lucas, quando você partiu do Botafogo em direção a um clube muito maior, com uma estrutura que desde aquela época já vinha crescendo muito grande, com a questão do Atlético Paranaense, como que foi para se estabilizar a primeira vez, fora de casa, você muito jovem ainda, né? E o meio do futebol a gente sabe que vocês acabam tendo que amadurecer muito mais depressa. Como que foi essa transição? Não foi fácil. Você tocou num ponto que às vezes as pessoas criticam o jogador de futebol quando saem do país. Não só sair do país. Nosso país, por ser um país continental, né, muito grande, as culturas, né, de cada região são diferentes. O próprio clima, né? Eu fui para Curitiba com uma blusa de frio. Cheguei lá, passei muito problema, porque em Ribeirão, moletom com 20 graus, né? Então, assim, eu nunca tinha visto aquilo. Então, as maiores dificuldades que eu tive nem foram dentro de campo. Foi justamente essa, de adaptar a maneira do povo, que é um pouco mais frio, literalmente, né? Para fazer amizade era mais difícil, só com o meio do futebol. E aí, de novo, a família, né? Porque dá aquela vontade de voltar para ficar no colinho da mãe e do pai. E eles sempre me incentivando, fazendo que eu buscasse meu sonho. E me ajudaram muito. Foi bem complicado. Os meus primeiros meses em Curitiba tive muita dificuldade de adaptação. Mas depois aos poucos, porque quando as coisas começam a acontecer dentro de campo, facilita fora do gramado. Os lugares que a gente passa, né, para contar a nossa história, todos eles sempre deixam algumas marcas na gente. Para você, nos dias de hoje, como que está sendo olhar o Cruzeiro e ver por tudo que fizeram com ele, né? Porque realmente conseguiram destruir boa parte do clube e que eu acredito que a única coisa que realmente possa resolver é uma administração séria que possa realmente mudar essa história e principalmente o eterno torcedor. Como que está sendo para você assistir tudo isso? Porque quer queira, quer não, você tem um carinho especial pelo clube. O Cruzeiro, por incrível que pareça, era o clube que eu mais fazia gols contra o Cruzeiro. Tanto é que a minha contratação em 2002 foi recheada de expectativas. Os torcedores meio que, né, duvidando, assim, poxa, o cara só fazia gol, vamos ver se vai fazer a nosso favor. E as coisas não aconteceram como eu imaginava. Mas como você falou, o Cruzeiro é um clube de referência na época, com uma estrutura fantástica, apesar de não ter um estádio próprio, mas o Mineirão é um estádio fabuloso, né? A Toca da Raposa 1 era onde, antes de Teresópolis, a seleção se concentrava lá, a Tele Santana adorava aquele local. A Toca 2, que é hoje uma das mais modernas do Brasil. E a administração, né? Eu digo que, como vários casos no nosso país, né, a má administração, a má gestão, uma hora chega, a conta chega, a corrupção que a gente vive do lado comum, não só dentro do futebol, mas como na política, eu acho que está aos poucos se dissipando, então isso cada vez menos, mas ainda está os resquícios do passado. Então, infelizmente, o Cruzeiro se tornou um clube onde os problemas são maiores do que as virtudes, né? Então é triste. É um clube que para mim foi uma honra poder jogar, mas hoje a gente vê que não é mais a referência que tanto a gente falou antigamente. Lucas, uma parada tão cedo, ninguém esperava, né? Um cracaço de bola, mas você programou essa parada, você construiu ela para ter um futuro melhor, para atingir outros objetivos que também estavam dentro do seu coração. Conta um pouquinho sobre essa parada. Quando você vai chegando num estágio, né, entre 27 e 28 anos, você tem uma maturidade maior.
eu e minha esposa, a gente já estava se programando. Apesar de eu ter chegado no estágio que a gente fala que é o ápice, né? Que você conseguir jogar seleção brasileira, clubes grandes do Brasil, jogar na Europa, esse é o sonho de qualquer atleta profissional de futebol. Então, não que já estaria satisfeito, mas eu era consciente que eu não conseguiria também ir até 40 anos. A minha condição física, aos poucos, a cada ano, vinha diminuindo. E eu queria parar, não me pararem, né? Então, entendi. Com muita consciência, em 2013 eu cheguei no clube com antecedência. E foi um choque no começo para eles. Mas para mim, foi aos poucos eu já me adaptando com a ideia, colocando aquilo na minha cabeça, que como você mesmo frisou, eu já preparando outros objetivos, outras metas, principalmente com os filhos, né? Eu poder ter mais tempo com meus filhos. Por exemplo, o parto do meu primeiro filho eu não vi. Então, algo que te marca, né? Você fala, não consegui ver o parto do meu filho porque eu estava jogando, estava trabalhando. Então, você começa a colocar na balança o que é válido, o que não é. É óbvio que a parte financeira pesa. A gente tem um período muito curto que a gente ganha. Muito curta, né? Por mais que as pessoas achem, né? São pouquíssimos que são como Neymar, Cristiano Ronaldo, Messi, que realmente tem ganhos que são de grandes multinacionais, né? E a gente tem que se preparar porque a gente trabalha até 34 anos e com a expectativa de vida aumentando a cada ano, espero eu que eu chegue igual meu pai tem 81, então eu teria aí mais 50 anos para viver. Então eu me preparei já pensando, estudo dos filhos, dar uma condição bacana, tava num ponto legal, eu teria que trabalhar, mas é gostoso, eu encaro essa minha nova vida de uma maneira bacana, porque eu tenho o futebol sempre me ajudando, várias situações nas empresas, em conversa, eu consigo colocar o ex-atleta ali como referência. Com certeza. Sua passagem pelo Japão, um país fantástico em vários sentidos, evoluídos de uma forma absurda, que só quem conhece um pouco mais do Japão pode falar isso com propriedade, você é uma dessas pessoas. Sua passagem pelo Japão e a sua passagem pela França. Conta um pouquinho sobre isso. Dois extremos, né? Vamos falar do ruim primeiro. A expectativa tão criada, né? Depois da seleção da Olimpíada, eu fui contratado pelo Rennes, da França, mas muito jovem, ainda com a cabeça não com deslumbre, mas achando que o brasileiro sabia tudo, que os franceses que teriam que mudar o estilo para eu poder jogar melhor. E isso acabou me atrapalhando muito. Tanto é que esses dois empréstimos, Cruzeiro e Corinthians, foram muito em função dessa minha não adaptação na França. Em um país fantástico também, uma culinária, cultura, tudo para ser perfeito para viver, mas dentro de campo as coisas não aconteceram. E no Japão, pelo contrário, um país com a língua totalmente diferente da nossa, a cultura totalmente diferente, mas algo me tocou, a disciplina, a organização, os valores, a educação, os valores realmente me conquistaram e foram 10 anos, eu posso te garantir, só de alegria, óbvio, com algumas derrotas marcantes, claro. Mas 10 anos, 8 títulos, conquistas da Champions League da Ásia, disputar Mundial de Clubes, que é sonho, né? São vários sonhos que você vai conseguindo realizar, e isso tudo que o Japão que me proporcionou. Dois dos meus filhos, né, dos 3 que eu tenho nascidos lá. Então, uma história de amor. E para coroar, em 2014, eles me deram homenagem, né, de entrar no Hall da Fama do futebol japonês, uma homenagem pela J-League, uma homenagem que fica gravada. A gente falou em off, né? O povo japonês tem essa mania, não só o japonês, na Turquia também, enfim, eu acho que... Valorização. Eles são mais evoluídos, como você falou, o povo mais evoluído tem esse respeito e essa valorização pelo ser humano que trabalha, que batalha, que faz algo, não só no futebol, mas em todas as áreas. Militares são sempre homenageados, né? Então, eu tive a honra de estar num país onde essa valorização vem. Tenho DVD da minha despedida, livros. Isso me fez ser um apaixonado, e você tocou. Eu convido, né, a todos que um dia não deixem de conhecer, lógico que tiverem as condições, de conhecer o Japão. É um país realmente encantador. Gente, eu tô chique demais, né? Olha que pessoa especial que eu posso entrevistar no dia de hoje. Vamos para a parte ruim. Para você eu não sei, mas para mim é a parte ruim. O que nós vamos fazer com essa seleção brasileira? Conta para mim. Porque assim, não posso colocar valores nas pessoas, não posso falar
de A ou B sem propriedade, isso é pré-julgar, não quero fazer isso. Mas, Lucas, eu sinto uma falta de um pouquinho mais de amor pela camisa brasileira, e não só o business, não só o negócio. É muito triste ver a seleção, porque assim, eternamente vamos ficar nos vangloriando do país do futebol. Mas olha, o que você fala pra gente do nosso futebol? Temos que abrir o olho. Literalmente o Brasil não vive as suas melhores gerações. A gente percebe que a cada ano que passa, a Europa principalmente se equipara ou supera o nosso futebol, apesar do Brasil ainda ser o maior exportador de atleta profissional de futebol, mas a identificação caiu. Eu acho que até o fato desses atletas irem muito jovens para a Europa tira esse sabor que é de jogar, de ser patriota, de amar vestir a camisa. Até talvez o fato de já estarem num patamar financeiro muito elevado, a seleção é só mais um passo. E eu não digo nem da minha geração, mas de gerações anteriores, as pessoas choravam numa convocação. Queriam estar ali de qualquer maneira. Sim. E a gente teve um caso, uma crítica, nem sei literalmente o que aconteceu, mas, por exemplo, o Pedro do Flamengo. Ele é convocado para uma seleção brasileira. Ah, mas é sub-23, é seleção brasileira. Você vai honrar sua camisa, você vai lutar pelo seu país. E o Flamengo não bloqueia, e ele também não faz nenhuma atitude. Mas você vai ficar sem salário um mês. Eu não tô nem aí. Você vai ser multado, eu não tô nem aí. É meu país, eu quero ir e eu vou. Então eu não sei, eu também aqui a gente pode ser leviano, de repente não são essas as condições, de repente por contrato ele literalmente não poderia ir, mas mudou. Antigamente você servir a seleção até pro clube era motivo de orgulho, né? E hoje, como você falou, o business está na frente, e isso é triste porque a cada vez mais não somos mais o país do futebol. Hoje talvez a gente possa ser o país do skate, que não é ruim, a gente valorizar outros esportes, mas o Brasil sempre foi o país do futebol. O Brasil, eu acho que é o único esporte que a escola para você ver uma partida de futebol no meio de semana, numa quarta-feira à tarde, numa Copa do Mundo. Não existe outro esporte que isso faça numa escola, você sabe muito bem. E isso, aos poucos, a paixão vem se perdendo. E isso é ruim para nós que somos amantes de futebol. Como será que o Lucas iria se definir nos dias de hoje? Lucas, define em 1 minuto quem é Lucas Severino. Poxa, Lucas é um bom pai, um bom marido, um bom filho, autêntico, um pouco chato, bom coração. Eu consigo ser sincero. Num país onde as pessoas rotulam muito as outras, eu sou uma pessoa que não faço pré-julgamento. Essa questão de ser isentão ou não, eu não sou, eu não que eu seja a situação, mas eu amo o meu país e quero o melhor do meu país. Então eu não sou esquerda nem direita, eu sou Brasil. Então uma pessoa que dentro do mundo atual, onde a intolerância, a raiva, a briga, o xingamento, eu sou uma pessoa da paz. Bom, nós tivemos a grande oportunidade de estar com esse cracaço aqui, mas para você que está nos assistindo, ele é um craque do campo de futebol, mas é um craque fora também, porque o Lucas soube gerir a sua carreira profissional, foi se profissionalizar, fez gestão, é um grande empresário no dia de hoje, e o mais importante, não veio de mão beijada, veio de uma família simples, humilde. Quem conhece a história do Lucas sabe que ele fez e faz tudo pela família dele, para que todos eles possam ter uma vida melhor. Deve ser muito orgulho para você, né, Lucas, de ter deixado esse legado todo para sua família, aquele menino simples que desenvolveu o seu talento como jogador de futebol, que viajou o mundo, que tem uma família maravilhosa, que tem filhos maravilhosos, sua maior, né? A sua maior felicidade, a sua maior alegria, o seu maior legado. Como que é a família para você? É meu tudo, né? Deus me deu de presente, porque
pai e mãe a gente não escolhe. Então, ele me deu de presente 2 pessoas sensacionais, os irmãos também, pessoas do bem. E aí, eu acho que a minha escolha, né, de ter escolhido uma mulher que além de ter me dado a minha maior riqueza, que são meus filhos, uma pessoa que tá sempre comigo, são 25 anos. Olha, falar errado já tá perdido, né? Tá perdido. 25 anos, a gente trilhando e ela compartilhando comigo esses bons e maus momentos. A gente brinca que a gente fala que a gente não é de revista Caras, né? Pra só colocar felicidade, porque tem também os momentos difíceis, mas a gente sabe lidar, a gente sabe orar, a gente sabe dobrar os joelhos e pedir a Deus. Então, eu acho que o agradecimento à família vem para Deus, né? Dele ter me dado de presente esse privilégio de ter 2 pais maravilhosos e me coroar com uma família linda, que é ter uma esposa, filhos que me entendem, né? O momento de eu cobrá-los, para que eles sejam bons homens, para que eles sejam honestos, para que eles sejam dignos. Isso tudo vem dessa orientação espiritual também, que é divina, e a gente não podia deixar de citar, né? Porque eu acho que nós, no meio, às vezes a gente tem vergonha, né, de falar de Deus, de agradecer a Deus, né, pelas oportunidades, para não ficar, às vezes, uma maneira de expor religião, e não estamos falando de religião. A gente está falando do nosso bem maior, que é Deus, que nos contempla. Então eu agradeço sempre a Deus por me proporcionar a família que eu tenho, em momentos como esse também, que é divino. Bom, resumindo o que o Lucas está falando, é mais ou menos assim: sucesso sozinho é simplesmente sucesso. Sucesso em família é glória. Lucas, muito obrigado pelo nosso Contando Histórias. Que Deus te proteja ainda mais, que você não perca essa simpatia, essa humildade, esse sorriso fácil que ele tem aqui, e que Deus te dê muito mais felicidade para você e para sua família. Obrigado, Paulo. Mais uma vez, no início, já te falei, agradeci muito. Eu sou muito de espírito, assim, quando o santo bate. Não que eu não... As pessoas, Lucas, mas você não gosta muito de entrevista? Você não gosta... Não, eu gosto de estar com os amigos, eu falo. Então, no momento que eu acho que é bacana, que é oportuno, e eu tava com a razão. Agradeço muito de coração o convite. Te desejo todo sucesso, muita saúde. Amém. Que Deus continue te abençoando. Nós aqui agradecemos. Programa Tempo ao Tempo, contando histórias. Mais que top hoje. Lucas Severino.